Olá, primeiros anos! Hoje faremos nossa correção do simulado de História primeiro semestre. No trimestre passado, seu finzinho, fizemos um simulado a qual tivemos várias questões que estudamos ao longo deste semestre. Vocês colocaram nome, definiram a turma e passaram para a primeira questão. Então vamos lá. Leia o texto a seguir. O que é história? A quem garante que a história é carroça abandonada numa beira da estrada ou numa estação em glória? A história é um carro alegre, cheio de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que a negue, e é um trem riscando trilhos, abrindo novos espaços, acenando muitos braços, balançando nossos filhos. Com base nesse fragmento e na ação dos sujeitos históricos, analise. Há uma reflexão sobre o papel e a função da história na sociedade. 2. A história é feita pelos sujeitos históricos, que são indivíduos, grupos ou classes sociais participantes dos acontecimentos históricos, de repercussão coletiva e ou imersos em situações cotidianas na luta por transformações ou permanência. Ou 3. Os autores do fragmento passam a ideia de uma história pronta e acabada, inerte à realidade. Se formos analisar, a letra A não vai ser. Por quê? Nem todas afirmativas estão corretas. A alternativa correta é a letra B. Por quê? Os autores remetem a uma reflexão sobre o papel dos indivíduos na construção da história e da sociedade. E segundo, a história é feita pelos sujeitos históricos. Todos nós somos sujeitos históricos, seja coletivamente, seja individualmente. No segundo, ele passa o seguinte texto. Considere as afirmações sobre o período paleolítico. Primeira afirmativa. O paleolítico é o período mais extenso que conhecemos da história da humanidade. Nele surgem os primeiros hominídeos, antepassados do homem moderno. Essa primeira opção está correta. Com o desenvolvimento da mente e a acumulação de experiências e conhecimentos, os homens primitivos foram aperfeiçoando seus instrumentos, utensílios domésticos e armas, suas técnicas e meios de subsistência. Essa também está correta. O terceiro, os homens do Paleolítico viviam de uma maneira muito primitiva, em grupos nômades, ou seja, não tinham residência fixa. Ou seja, se deslocavam constantemente de uma região para outra região em busca de alimentos. Habitavam em cavernas, copas de árvores, saliências rochosas ou tendas feitas de galhos e cobertas de folhas ou pele de animais. A quarta afirmativa fala: os instrumentos ou ferramentas do Paleolítico eram de pedra, madeira ou osso. A técnica usada para fabricar seus instrumentos era de bater na pedra de maneira que lhe dá a forma adequada para cortar, raspar ou furar. Em relação às proposições acima, podemos afirmar que todos os itens são falsos? Não é. Todos estão corretas? Sim. Todas as afirmativas estão corretas. Terceiro, o conhecimento sobre a origem da variabilidade entre os indivíduos, sobre os mecanismos de heranças dessa variabilidade e sobre o comportamento dos genes nas populações foi incorporada à teoria da evolução biológica por seleção natural
de Charles Darwin. Diante disso, considere as seguintes afirmativas. Primeiro, a seleção natural leva ao aumento da frequência populacional, das mutações vantajosas de um ambiente. Caso o ambiente mude, essas mesmas mutações podem tornar seus portadores menos adaptados e, assim, diminuir a frequência. Essa alternativa está correta. A seleção natural é um processo que direciona adaptações, a adaptação dos indivíduos ao ambiente, atuando sobre a variabilidade populacional, gerada de modo casual. Essa opção também está correta. A mutação é a causa primária da variabilidade entre os indivíduos, dando origem a material genético novo e ocorrendo sem objetivo adaptativo. Está correto o que se afirma em 1, 2 e 3. Todas as três afirmativas estão corretas. No quarto, nos anos 70 d.C., o Estado romano, sob o controle de Tito, destruiu a cidade de Jerusalém e os judeus se dispersaram por outras terras. Diáspora tem sido a palavra usada para designar essa dispersão. Após a diáspora, os judeus, letra A, ficaram sem um território próprio por séculos, mas que por meio da religião e dos laços familiares mantiveram sua identidade cultural e sua unidade como povo. Esta opção está correta. Eles perderam duas propriedades, mas em razão da decadência do Império Romano, voltaram para a Palestina. Não. Eles se dispersaram por outros países. Foram dominados pelos árabes, perderam sua identidade cultural como povo. Não. Como a primeira opção colocou, eles mantiveram sua identidade através da religião, através de sua cultura. Foram impedidos de realizar seus cultos, mas durante a Idade Média, em razão do fortalecimento do cristianismo, conseguiram firmar sua identidade cultural. Não, muitos mantiveram sua identidade cultural escondida. Muitos eram chamados de cristãos novos e eram perseguidos se descobrissem se eles estavam praticando o judaísmo. Então, a resposta correta dessa questão é a letra A. Enem. O quinto do Enem fala: ao visitar o Egito do seu tempo, o historiador grego Heródoto interessou-se por fenômenos que pareciam incomuns, como as cheias regulares do Nilo. A propósito do assunto, escreveu o seguinte: eu queria saber por que o Nilo sobe no começo do verão e subindo continua durante 100 dias. Por que ele se retrai e a sua corrente baixa assim que termina esse número de dias, sendo que permanece baixo o inverno inteiro, até que em um novo verão. Alguns gregos apresentaram a explicação para o fenômeno do rio Nilo. Eles afirmavam que os ventos do noroeste provocavam a subida do rio, ao impedir que suas águas corram para o mar. Não obstante, com certa frequência, esses ventos deixam de soprar, sem que o rio pare de subir de forma habitual. Além disso, se os ventos do noroeste produzissem esse efeito, os outros rios que correm em direção contrária aos ventos deveriam também apresentar os mesmos efeitos que o Nilo, mesmo que eles todos são pequenos e de menor corrente. Nessa passagem, Heródoto critica a explicação de alguns gregos para o fenômeno do rio Nilo. De acordo com o texto, julgue as afirmativas abaixo. A primeira afirmativa diz: para alguns gregos, as cheias do rio se devem ao fato de que suas águas são impedidas de correr para o mar pela força do vento noroeste. O argumento embasado na influência dos ventos noroeste nas cheias dos rios
sustenta-se no fato de que, quando os ventos sopram, param, o rio não sobe. Terceira explicação. A explicação dada por alguns gregos para a enchente do rio Nilo baseava-se no fato de que fenômeno igual ocorria com rios de menor porte, que seguiam na mesma direção dos ventos. É correto apenas afirmar em apenas uma dessas afirmativas. Então, essa questão do Enem, se vocês observar bem, é uma questão de interpretação pura. É ler o texto e tirar aquilo que não tem nada a ver. E se nós fizermos esse exercício de interpretação, vamos perceber que a letra A é a única opção, que é a afirmativa número 1, é a única que está lá em cima descrita. As demais, ele está apresentando afirmações contrárias ao próprio texto. Então, essa foi a correção do simulado do primeiro semestre. Até as próximas correções. Estudem. Tchau.